Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui. Estamos com saudades de termos os nossos cultos normais, presenciais. Oremos realmente para que tudo isso passe e possamos estar juntos outra vez. Gostaria de lembrar da Escola Bíblica Dominical. Os irmãos já têm o texto, nós já providenciamos com antecedência. Também as leituras diárias que nós fornecemos para os irmãos. É bom que sempre os irmãos estejam em contato com a palavra de Deus como alimento todos os dias, que estudem a lição, que nós possamos ter uma BD maravilhosa no próximo domingo, que outras pessoas possam se juntar a nós. Então estudem, se alimentem e se preparem para o próximo domingo. Nós estamos numa época de Páscoa, numa semana de Páscoa, muito embora nós, cristãos, nós entendemos que devemos comemorar a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo uma vez ao mês, assim fazemos periodicamente, como Jesus nos ensinou, como Paulo também nos ensinou, sempre lembrando a morte de Jesus, a sua crucificação. Isso nós fazemos durante o ano várias vezes. É assim que entendemos que devemos fazer. Mas, tendo visto o sentimento da maioria daqueles que se chamam cristãos, tendo visto esse sentimento diante da nossa sociedade, nós vamos aproveitar também para falar um pouco sobre a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaríamos, inclusive, de fazer a leitura do texto de Isaías, capítulo 53, que também é uma profecia acerca da crucificação de Jesus. O profeta Isaías tido como o livro, melhor dizendo, Isaías é tido como o Evangelho do Antigo Testamento. Ele fala muito acerca da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos aproveitar, vamos ler inclusive na linguagem de hoje, uma linguagem mais fácil, uma paráfrase que vai nos fazer entender melhor aquilo que foi escrito pelo profeta. Isaías viveu centenas de anos antes de Jesus e nos falou acerca da sua crucificação. O início é assim: o povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse, como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo, porém ele estava sofrendo por causa de nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguiu o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. Não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime algum, nem tivesse dito uma só mentira. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, que o Espírito Santo faça com que compreendamos todo o texto sagrado. Meus irmãos, nós vamos cantar. Os irmãos se lembram que nós ensinamos um cântico antes da pandemia. Vamos adorar a Deus, um belo cântico fácil. E o irmão então vai poder cantar. Na Páscoa, Jesus cantou. O hino de Salmos, ou o livro de Salmos, são hinos. Os judeus costumavam cantar para louvar e adorar a Deus. Então nós vamos fazer isso. O irmão vai nos acompanhar. Se não está lembrado, o irmão vai se lembrar. E depois nós vamos cantar todos juntos. Vamos adorar a Deus
Vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro sem igual. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Não é fácil? Deu para se lembrar? Então nós vamos cantar todos juntos e vamos então louvar ao nosso grandioso Deus. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro sem igual. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Que você adore a Deus em espírito e em verdade. Jesus nos falou que Deus é espírito e precisa ser adorado em espírito e em verdade. Nós vamos, então, meus irmãos, falar sobre a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para você é que Jesus mencionou que iria ser crucificado, iria ser morto numa cruz. Nós temos 3 passagens nos evangelhos. Nós temos 4 evangelhos e nós temos 3 passagens nos evangelhos que se referem à crucificação de Jesus. Uma, Jesus foi direto, completamente direto, e outra vez Jesus sugeriu a sua crucificação. Nós encontramos em João capítulo 3, o versículo 14 e 15, o seguinte, diz o texto: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus comparou a sua crucificação à serpente que foi levantada no deserto. Nós encontramos lá no capítulo de Números, nós encontramos a referência à serpente que foi colocada numa haste. Diz o texto o seguinte, que os israelitas, os hebreus, eles reclamavam muito porque estavam no deserto. Certamente não era muito confortável você estar peregrinando no deserto rumo à Palestina. Mas Deus havia prometido uma terra maravilhosa, uma terra que manava leite e mel, e eles deveriam atravessar o deserto para chegar até lá. Isso tem uma representação, um simbolismo muito grande com relação à vida de todo o crente. Mas nós gostaríamos de nos concentrar neste fato que ocorreu. Nós vamos ler o texto e vamos explicar que se encontra em Números, capítulo 21, e o versículo 9, que diz assim:
Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, a alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. O povo reclamou, porque não tinha pão, porque não tinha água. E Deus então mandou serpentes para picar o povo, e o povo estava morrendo por conta disso. O povo não acreditava em Deus. O povo não se submetia a Deus. Deus providenciava tudo o que era necessário, mas o povo reclamava. Reclamava que a vida no Egito era melhor, a vida de escravidão. Que simboliza, a gente sabe, o pecado. O pecado é melhor. A vida do mundo é melhor. E o povo israelita, o povo hebreu, sempre reclamando: o meu passado é melhor, a vida de escravidão era melhor. E Deus então manda serpentes, as serpentes picam o povo morre. Então o povo se arrepende, reconhece que estava errado, suplica a Moisés, Moisés suplica a Deus. Deus então diz: faça uma serpente de metal, ponha a serpente na haste, certamente deveria ser grande, tanto a haste como a serpente, levante-a para que o povo, todo aquele que olhar para a serpente e certamente crer que poderia ser curado, o texto não nos fala, mas nós entendemos dessa forma, o contexto bíblico nos faz entender dessa forma, todo aquele que olhasse para a serpente e cresce que poderia ficar curado, então era curado. Isso, na realidade, era uma profecia acerca da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. A princípio parecia estranho a solução divina de mandar que Moisés fizesse uma serpente de metal, colocasse-a na haste, para que o povo, olhando para ela, fosse curado. Mas havia um propósito da parte de Deus já anunciar a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus que tomou o nosso corpo de pecado e foi crucificado, para que todo aquele que olhe para Jesus Cristo e creia que Ele pode salvar, então seja salvo e curado espiritualmente. Nós temos um outro texto que se encontra em Mateus capítulo 16 e o versículo 24, que nos diz o seguinte. Mateus capítulo 16 e o versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Os seus discípulos, os discípulos de Jesus, não entenderam o que Jesus falou. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Primeiro, os judeus e os próprios discípulos de Jesus não acreditavam que Jesus iria morrer. Aqueles que seguiam a Jesus pensavam que ele ia ser rei aqui na terra, então não admitiu. Pedro chegou a advertir Jesus dizendo que ele não iria ser morto. Então, isso daqui não era muito compreensível. O que Jesus estava dizendo era o seguinte: eu vou morrer na cruz, e se você quiser ser meu discípulo, você tem que me acompanhar. Jesus caminhou com a cruz nas costas e foi crucificado. Ele estava dizendo: vocês precisam aceitar a fazer a mesma coisa, carregar a cruz e ser crucificado ao meu lado. O que Jesus estava dizendo, isso era uma metáfora, dizendo: olha, vocês precisam sofrer comigo, vocês precisam matar o seu corpo, vocês precisam destruir o pecado das suas vidas. Mas eles não poderiam entender jamais, porque eles não acreditavam na morte de Jesus e muito menos que Jesus iria ser crucificado. A crucificação era uma morte aplicada pelos romanos e não pelos judeus. Então é interessante quando nós vemos a palavra de Deus anunciando desde o passado a morte na cruz de Jesus, quando a própria lei mosaica ela não aplicava a morte de cruz. O que existia na legislação mosaica era a morte por apedrejamento, por exemplo, jamais através de uma cruz. Nunca através de uma cruz. Mas nós temos um texto muito mais claro, Jesus foi direto, que nós encontramos em Mateus capítulo 20, os versículos de 17 a 19, que nos diz o seguinte: e subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que deles escarneçam e o açoitem, e o crucifiquem,
e ao terceiro dia ressuscitará. Então Jesus aqui foi muito claro. Antes mesmo de entrar em Jerusalém, Jesus disse: eu serei crucificado. Isso foi muito direto e muito claro. Nós vamos perceber, inclusive, quando os judeus entregaram Jesus aos romanos, a Pilatos, eles chegaram a dizer para Pilatos o seguinte: nós estamos entregando Jesus para você, para que ele seja morto. Pilatos então disse: eu não encontrei nenhum mal nele, então vocês que resolvam o problema, vocês que o matem, vocês que julguem pelas suas próprias leis, através de suas próprias leis. A lei judaica só previa a morte por apedrejamento, jamais por crucificação. A alegação dos judeus era o seguinte: nós não temos direito para matar ninguém. Nós não podemos matar ninguém. Ou seja, o Império Romano nos impede de aplicar a pena capital. Isso realmente está de acordo com o que nós temos, por exemplo, no Talmud, nós temos por outras fontes, de que na época da crucificação de Jesus, os judeus realmente não tinham direito de aplicar a pena de morte. Isso era ilegal. Não fazia muito tempo que isso estava valendo. Dizem que 40 anos antes da destruição de Jerusalém, que isso foi implementado na vida dos judeus. E, portanto, no período anterior, entre o nascimento de Jesus e o ministério de Jesus, essa lei foi implantada pelos romanos e os judeus não tinham liberdade. Agora, uma coisa interessante a gente saber é o seguinte: apesar de ser ilegal, isso não deixava de ser praticado. Porque nós temos um momento na história de Jesus, no seu ministério, e muitos conhecem, quando uma mulher adúltera estava para ser apedrejada pelos próprios judeus. Se não fosse a intervenção divina de Jesus, então ela seria apedrejada. Nós temos um caso também conhecido em Atos, após a crucificação de Jesus e ressurreição, quando houve uma perseguição aos cristãos, Estevão, um grande servo de Deus, foi apedrejado também pelos judeus. Então a gente percebe que, apesar de ser ilegal, mas continuava sendo praticado pelos judeus. Mas tudo isso era para que a palavra de Deus fosse cumprida e Jesus fosse morto, crucificado, assim como as profecias, assim como o próprio Jesus falou. Nós, então, meus irmãos, nós vamos perceber o seguinte: Pilatos, ele era o governador da Judéia, entregaram para Pilatos, ele era um representante do Império Romano, e Pilatos, não encontrando em Jesus nenhuma culpa, tentou pelo menos 4 vezes livrar Jesus da morte. Nós encontramos isso lá em Lucas. Ele chegou a remeter Jesus para Herodes. Herodes estava em Jerusalém. Herodes era o governador da Galileia. Galileia ficava na parte norte de Israel, da Palestina. Pilatos era governador da Judéia, da parte sul. E ele chegou a remeter, querendo se livrar também dessa decisão e livrar Jesus, remeteu para Herodes. Herodes também não viu nada demais em Jesus, mandou de volta para Pilatos. Então Pilatos começa a interrogar Jesus, tentou por 4 vezes pelo menos, mas 3 vezes depois que remeteu para Herodes, mais 3 vezes ele tentou soltar Jesus e dizia para Jesus: eu vou soltar porque não encontrei nada. Mas certamente por dizer: olha, você é inimigo de César, se você fizer isso, porque ele está dizendo que é rei, está querendo concorrer com o imperador. Era assim que os judeus tentavam influenciar a decisão romana com relação à morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no interrogatório de Jesus, nós vamos ver alguma coisa interessante. No capítulo João, nós vamos ver isso registrado no livro de João, nós vamos ver isso registrado no capítulo 18. Nós vamos ver Pilatos fazendo uma pergunta para Jesus. Na audiência, ele chamou a Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Tu és o rei dos judeus? Uma das culpas referidas a Jesus, relacionadas a Jesus, era ele ter dito que era rei dos judeus, também porque se fez filho de Deus. Nós vamos ver em outros textos das Escrituras Sagradas. Achavam que isso era uma blasfêmia com relação a Deus.
E aqui, tu és o rei dos judeus, é a pergunta de Pilatos. Então, Jesus vai e responde no versículo 36. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Coisa magnífica o que Jesus disse. E nos traz muitas lições. O meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino é daqui. Jesus não estava competindo com César. Jesus não queria tomar o reino terreno. Quando Jesus nasceu, nós vemos o caso, quando as crianças foram mortas, porque o anúncio era que o rei tinha nascido dos judeus. Havia nascido, então Herodes tentou matar todas as crianças pensando em matar Jesus. Mas Jesus não veio competir com nenhum rei ou nenhum governante deste mundo. Ele é claro em dizer aqui, o meu reino não é deste mundo. Não foi naquela época, nem será nunca aqui na terra. Há teorias, inclusive, que dizem que Cristo voltará e vai estabelecer o seu reino aqui da terra. Mas claramente Jesus aqui diz que o seu reino não é daqui. O reino de Jesus é espiritual. O reino de Jesus é fora do universo. Ainda que ele seja Deus, que todo o universo, todas as coisas criadas estejam debaixo do seu poder, debaixo do controle de Deus, da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas o governo de Jesus é o governo espiritual. Nós entendemos que os estados, as nações, os governos constituídos foram constituídos porque foram outorgados por Deus. Assim como a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi criada por Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Toda a autoridade foi constituída por Deus. E é assim que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Os estados foram constituídos por Deus. E os reis e os príncipes, eles têm uma responsabilidade perante Deus de governar com justiça. Mas Jesus disse, eu não vim competir com os reinos da terra. E ainda disse mais, eu sou a verdade. Eu vim testemunhar da verdade, meus irmãos. No versículo 37 nós encontramos mais uma vez. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos faz uma pergunta. O que é a verdade? Meus irmãos, nós podemos definir que a verdade é a correspondência entre a ideia e a realidade. Por exemplo, eu posso dizer o seguinte, existe morte. A morte existe. Todo ser humano morre. E eu posso comprovar essa ideia. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia, milhares de pessoas têm morrido pelo mundo afora. Então, é fácil comprovar. Então, a verdade é a correspondência entre a ideia e a realidade. Mas só que, quando se trata de coisas espirituais, são coisas abstratas. Nós não podemos comprovar. Não temos como comprovar. Mas Jesus veio ao mundo, segundo ele, para testemunhar da verdade. Por exemplo, quando ele ressuscitou, ele testemunhou que existe vida eterna. Quando ele subiu aos céus para ficar à direita de Deus, ele nos deu a entender que existem céus, que a casa de Deus existe. E, como consequência, nós vamos entender que existe inferno, porque Jesus falou do inferno. Então, o próprio Jesus, quando ele não pecou, quando ele foi perfeito, quando esteve aqui na terra, então as suas palavras nós podemos acreditar que elas são a verdade.
Então, Jesus veio testemunhar da verdade. Quando ele curou, quando ele fez milagres, ele comprovou que as suas palavras eram verdadeiras. Quando ele dizia, perdoados estão os teus pecados, com certeza nós podemos acreditar que Jesus tinha o poder de perdoar pecados, porque ele tinha poder sobre todas as coisas. Jesus teve poder sobre a natureza, sobre o vento, multiplicou pães, expulsou demônios. Então nós vemos que verdadeiramente Jesus veio para provar que existe um mundo espiritual, provar que existe vida eterna. Então, por isso que ele disse, meu reino não é deste mundo, não é deste mundo. Meu reino não consiste dessas coisas materiais físicas, não consiste em dar emprego para as pessoas, não consiste em criar hospitais, não consiste em criar estradas, administrar estradas, a economia de um país, não. Jesus não veio para isso e jamais virá para isso. Quando Jesus voltar, voltará para levar a sua igreja para nós habitarmos nos céus, onde ele reina e reinaremos com ele eternamente. É assim que nos diz a palavra de Deus. No capítulo 14, versículo 6 de João, um texto muito conhecido, geralmente por todos, nos diz o seguinte: Jesus falou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade verdadeira. Se nós quisermos conhecer as coisas espirituais, nós precisamos então conhecer as palavras de Jesus e o que ele realmente ensinou. Essa oportunidade que nós tivemos aí, Jesus a ponto de ser crucificado, sendo interrogado por Pilatos. Perceba que até o interrogatório de Jesus foi importante para nós. É interessante que quando Jesus estava já para morrer, já preso na cruz, pregado na cruz, um certo malfeitor, nós não sabemos exatamente o que ele fez, chegou para Jesus e disse, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele creu em Jesus. Creu que Jesus realmente era o Filho de Deus. Creu que Jesus tinha poder. Creu que Jesus iria para os céus. Jesus então disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, que lição! Que lição! Jesus nos ensinou até o último momento, o último suspiro da sua vida. Jesus realmente ensinou. Durante todo o seu ministério, ele veio para testemunhar da verdade. Meus irmãos, o homem, o malfeitor, não foi batizado. O malfeitor não teve como mostrar uma transformação através das suas ações, das suas atitudes. Não teve tempo para isso. Estava ali preso, seus braços, suas mãos presas. Não tinha como ele mostrar realmente uma transformação, como fazer boas ações. Estava preso na cruz. Mas Jesus conheceu o coração dele. E Jesus disse, verdadeiramente, você é um filho de Deus. Verdadeiramente, você transformou, o seu coração foi transformado, porque você creu realmente em mim. E disse, você hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então perceba que até no último suspiro, Jesus nos ensinou. E essa declaração de Jesus dizendo que ele era rei, sim, mas o reino não era deste mundo, realmente precisa ficar em nossas mentes, meus irmãos. Deus governa todas as coisas, precisamos entender. Mas o seu governo não se limita a essas coisas terrenas. Ele delegou, meus irmãos, ele delegou essas atividades que nós temos aqui aos reis, aos governadores, aos prefeitos, delegou. E todos têm uma responsabilidade perante Deus. Assim como a igreja, Jesus também delegou, é o cabeça, mas delegou aos pastores, aos ministros, a que administrem a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus, ele é o soberano, é o Rei dos Reis. Nada foge ao seu controle. É interessante que nós vamos encontrar também outra passagem aqui, que o governador chega e diz,
para Jesus. Você não sabe que eu posso soltá-lo e que eu posso também matá-lo? Será que você esqueceu disso? E Jesus então vai dizer o seguinte: olha, nenhum poder você teria se não fosse dado por Deus. Jesus nos ensinou claramente, meus irmãos, que todas as coisas estão debaixo do domínio de Deus. Todas as coisas que ocorrem na face da terra precisam da autorização de Deus. Até uma folha que cai, até um passarinho que morre. Qualquer coisa que aconteça, meus irmãos, se você é desempregado, se você realmente adoece, qualquer coisa tem que passar pela autorização do nosso grandioso Deus, porque Ele controla todas as coisas. Se coisas ruins acontecem, Deus permite. Deus permite. Deus tem os seus propósitos. Deus tem os seus porquês. Nós não sabemos. Nós não entendemos. A mente de Deus é muito superior. A sua vontade é muito superior ao nosso entendimento. Mas precisamos entender uma coisa. Precisamos nos submeter ao nosso grandioso Deus. Não fazer como o povo hebreu ali no deserto, que em meio às dificuldades certamente existiram, eles reclamavam de Deus. Muitas vezes nós somos provados, testados, para ver se nós confiamos no nosso grandioso Deus. Precisamos confiar, meus irmãos, porque Deus é Pai daqueles que creem verdadeiramente em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Que Deus realmente nos abençoe, meus irmãos, e que nós possamos, neste momento, pensar verdadeiramente no sacrifício de Jesus, o que ele fez por nós. O sacrifício de Jesus é o único meio através do qual nós chegamos à vida eterna, nós alcançamos o lar celestial. Que Deus abençoe a sua vida.